prefiro. Uma casa de amor. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes. Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos dar continuação aos estudos da nossa casa, agora estudando a Revista Espírita. Estamos na Revista Espírita de 1859. Leremos o Evangelho, capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. Item 8, a lei de amor. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso alcançado. Na sua origem, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto mais delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas o sol interior, que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Ela extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, indo além da sua humanidade, ama com um amor generoso os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem a do corpo. Seus pés são ligeiros e ele vive como transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, ela fez os povos estremecerem, e os mártires, inebriados de esperança, desceram ao circo. Mestre Jesus, aqui estamos estudando a doutrina espírita, a Revista Espírita. Pedimos a tua proteção e a tua permissão para invocarmos os responsáveis por esta obra, os patronos, o mestre Allan Kardec e a sua esposa, a senhora Emília Boudet. Em nome desses irmãos, do altivo, dos guias que dirigem a nossa casa de amor, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, iniciamos os estudos da manhã de hoje, em torno da Revista Espírita. Em nome do teu amor, Jesus, e de Deus acima de tudo. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Vamos terminando o mês de janeiro. A gente semana passada estudou sobre a feiticeira, lembra? Fomos até o fim. E a gente foi até o fim, né? Viu na outra página, não lembra que eu fui à frente? Nós terminamos ou não? Não? Então vamos lá. A Dilane tinha falado que não, e eu disse que sim. Então vamos lá. Deixa eu achar lá. Pior que estava marcado aqui, eu achei que tinha marcado. Eu achei que tinha falado, acabado. Não acabou? Caramba. Tem tanta coisa interessante nessa revista.
Fui desmarcar, pior que eu desmarquei agora. Vocês desculpem aí quem. É Manusa, né? A feiticeira. Eu achei aqui. Quer dizer que eu não acabei, eu fiquei de falar essa semana? É isso mesmo? Caramba, é grande para chuchu, ó. Então vamos lá. Kardec recebia muitas cartas, muitas informações. E o que a gente tem que ter em mente é que ele começou do zero. Para a gente fica fácil entender, porque a gente já ouviu muita coisa. Gabriel, o rapaz já está mexendo, tá? Ele já mandou alguém lá pegar o aparelho para pedir. Você pode pôr, eu já vou falar contigo. Eu me desconcentrei. Kardec então começou do zero. Não existia espírito, quer dizer, não existia doutrina espírita. As mesas estavam se mexendo, andando. Então ele começou do zero. Né? Quem está aí? Quem são vocês? Ele começou do zero. A gente vê a inteligência, a dedicação, o amor, a perspicácia de Allan Kardec, juntar todas essas ideias numa obra, né? Numa obra chamada O Livro dos Espíritos. Então ele recebia cartas de tudo quanto é lugar, mensagens. Essa aqui foi uma daquela que ele recebeu. Isso daqui é doutrinário? Não, não é doutrinário. Então quem é essa feiticeira Manusa? A noite esquecida, o Manusa feiticeira. Tinha um homem lá que casou com uma moça, gostava da moça, só que a moça pertencia a um sultão, o sultão mandou prendê-la, levar para ele. E ele tentou de tudo para salvar a moça e não conseguiu. O sultão era poderoso. Ele recorreu então a essa feiticeira. A feiticeira, tudo bem, se você fizer tudo o que eu disser, eu vou trazer a moça de volta. Aí ele fez lá o contrato com ela. Ela chamou lá um espírito, um duende feio para chuchu, que se fantasiou de uma roupa bonita e foi levar tecido para o sultão comprar, para o sultão e para a mulher do sultão. Quando eles experimentaram os tecidos, o sultão e a mulher dele se transformaram em pessoas comuns, todo mundo os via como pessoas comuns, e o duende e o rapaz se transformaram em sultão e na mulher do sultão. Aí foram lá, a garota estava presa, eles foram e soltaram a garota, libertaram ela e levaram. O sultão, quando descobriu tudo, quando voltou a si, foi atrás e não encontrou nada, eles não foram vistos. E nós paramos a história aí. Vamos continuar aqui. Levanta-te, disse Neredim, e siga-me. Nuredim. Nazara lançou-se em pranto aos seus pés. Não, nós vimos isso. A gente já viu. Nazara é a mulher. E Nerudim era quem ela amava, já que a gente já viu. Ele foi lá e soltou, a gente viu. Não, a gente não viu tudo, mas essa parte a gente viu. Deixa eu ir mais para frente aqui.
Tudo bem. Aí, o monstrinho feinho lá foi até o sultão para dizer aonde estava a menina, que ele foi atrás da moça, né? Aí nós vimos. Aí ele foi até o sultão e disse, olha, ela vai trazer azar, é melhor deixar ela como está. Aí nós paramos aí, vamos ver aqui. Apenas algumas horas havia se passado desde que Tanapla eu vou chamar de monstrinho, que ele já chamou de monstrinho lá atrás, era o espírito que se materializou para enganar o sultão. Apenas algumas horas haviam passado desde que Tanapla entrara na prisão, quando o sol se cobriu de uma nuvem sombria, como se um véu tivesse querido roubá-lo à terra. Depois ouviu-se um grande ruído e de uma montanha, à entrada da cidade, saiu um gigante armado, dirigindo-se para o palácio do sultão. Porque o sultão não acreditou no Tanapla. E o Tanapla tinha dito que ia ter maldições em cima dele. E ele mandou prender o Tanapla. Mas o Tanapla podia sair a hora que ele quisesse, né? Porque ele era espírito. Então, não direi que o sultão tivesse ficado muito calmo. Longe disso, tremia como uma folha de laranjeira açoitada por Éolo. A aproximação do gigante, mandou fechar todas as portas e ordenou prontidão a todos os soldados, a fim de defender seu príncipe. Mas, ó estupefação! À aproximação do gigante, todas as portas se abriram, como se empurradas por mão invisível. Depois, gravemente, o gigante avançou para o sultão, sem fazer um sinal ou dizer uma palavra. À sua vista, o sultão caiu de joelhos e suplicou ao gigante que o poupasse e dissesse o que exigia. Príncipe, disse o gigante, não digo muita coisa da primeira vez. Apenas te advirto, faz o que Tanapla te aconselhou e te asseguramos a nossa proteção. Do contrário, sofrerás as consequências da tua teimosia. Dito isso, se retirou. Vamos lá, vamos entender. Vocês têm que lembrar da história. A moça está presa. Eles enganaram o sultão, o Tanapla com o rapaz. O sultão descobriu, ficou furioso. Mandou ir na casa do rapaz para pegar a moça. Lá eles enganaram os soldados de novo. Mas o Tanapla, cara de pau, voltou lá no palácio do sultão e falou, olha, é melhor deixar a moça em paz, senão vai acontecer uma coisa ruim com você. Aí o sultão mandou prender o Tanapla, que é um monstrinho lá, o duende feio. Aí o duende falou assim, olha, pensei que estava tratando com um homem de palavra, agora assuma as consequências. Aí aparece um gigante, tudo magia, tá? Tudo isso é magia. Aparece um gigante que ele fica com medo, manda trancar o palácio, os soldados ficam a posto, mas à medida que esse gigante vai chegando, as portas se abrem naturalmente e o gigante vai até o sultão. Aí o sultão perguntou, o que você quer? Olha, faz tudo que o Tanapla mandou você fazer. É só o que eu quero. E foi embora. Pegaram a história de novo? Nós paramos aí, estamos aí. Vamos lá, vamos ver o que aconteceu. Dito isto, retirou-se. A princípio o sultão ficou muito aterrado. Aterrado é com medo, né? Mas no fim de um quarto de hora são 15 minutos, refez o susto. E longe de seguir o conselho de Tanapla, mandou publicar um édito prometendo magnífica recompensa a quem pusesse no encalço dos fugitivos. Depois mandou postar guardas às portas do palácio e da cidade e esperou pacientemente.
Olha só, o sultão ficou com medo, mas passado 15 minutos, quer saber? Eu não vou fazer nada que o baixinho mandou eu fazer. Mandou os soldados tomar conta e botou um prêmio para quem prendesse a mulher e o rapaz. Depois mandou guardas às portas do palácio da cidade e esperou pacientemente. Entretanto, a paciência não durou muito, ou pelo menos não lhe deixou o tempo de submetê-la à prova. Logo, ao segundo dia, apareceu às portas da cidade um exército que parecia saído debaixo da terra. Os soldados vestiam peles de toupeira e tinham como escudos cascos de tartaruga. Usavam machados feitos de lascas de rochedo. À sua aproximação, os guardas quiseram opor resistência, mas o aspecto formidável do exército logo os fez baixar as armas. Abriram as portas sem dizer palavra, sem romper suas filas, e as tropas inimigas marchou solenemente para o palácio. O sultão quis resistir à entrada de seus aposentos, mas, com grande surpresa, os guardas adormeceram e as portas se abriram por si mesmas. Depois, o chefe do exército avançou com um passo grave até os pés do sultão e lhe falou: vim dizer-te o seguinte: vendo a tua teimosia, Tanápala nos mandou procurar-te. Ao invés de ser o sultão de um povo que não sabes governar, vamos conduzir-te para o meio das toupeiras. Tornar-te-ás uma toupeira e serás um sultão amaciado. Vê o que preferes, isto ou fazer aquilo que te disse Tanápala. Tens 10 minutos para refletir. Estão entendendo o que eu estou lendo? Foi um monte de soldado com cara de toupeira. Você sabe o que é toupeira, né? Aquele bicho que se rasteira. E o sultão ficou com medo, entrou lá no palácio e deu 10 minutos para ele. Ou você obedece lá o Tanápala, ou você vai ser uma toupeira também. O sultão preferia resistir. Sultão teimoso, né? Mas, para sua felicidade, após alguns momentos de reflexão, concordou com aquilo que lhe exigiam. Apenas quis impor uma condição: que os fugitivos não habitassem o seu reino. Foi-lhe prometido, e imediatamente, sem saber como nem para onde, o exército desapareceu aos seus olhos. Era tudo espírito. Desapareceram. Agora que a sorte dos dois amantes estava perfeitamente assegurada, voltemos a eles, lembrando que os havíamos deixado no palácio subterrâneo. Depois de alguns minutos, voltaram lá os dois jovens, o casal, deslumbrados, encantados pelo aspecto das maravilhas que os cercavam, quiseram visitar o palácio e os seus arredores. Viam jardins deslumbrantes e, coisa estranha, ali viam quase que tão claramente quanto o céu aberto. Aproximaram-se do palácio. Todas as portas estavam abertas e haviam aparatos como para uma grande festa. À porta encontrava-se uma dama em toalete magnífica. Nossos fugitivos não a reconheceram logo. Entretanto, aproximando-se mais, viram Manusa, a feiticeira. Manusa completamente transformada. Já não era a velha, suja e decrépita. Era uma senhora de certa idade, mas ainda bela e de porte magnífico. Neredim é um rapaz. Disse-lhe ela, eu te prometi ajuda e assistência. Hoje vou cumprir a minha promessa. Estás no fim dos teus males e vais receber o preço da tua constância. Nazara vai ser tua esposa. Além disso, dou-te este palácio. Nele habitarás e será o rei de um povo bravo e reconhecido.
Eles são dignos de ti, como és dignos de reinar sobre eles. A estas palavras ouviu-se uma música harmoniosa. De todos os lados apareceu uma inumerável multidão de homens e mulheres em trajes de festa. À sua frente, grãos senhores e grandes damas vinham postar-se aos pés de Nerudim. Ofereceram-lhe uma coroa de ouro cravejada de diamantes e disseram que o reconheciam como rei, que o trono lhe pertencia como herança paterna, que havia 400 anos eles estavam encantados pela vontade de magos perversos, e esse encantamento só deveria terminar pela presença de Nerudim. Em seguida, fizeram um longo discurso sobre as suas virtudes e as de Nazara. Então Manusa lhe disse: sois felizes e nada mais tenho o que fazer aqui. Se um dia tiverdes necessidade de mim, batei na estátua que está no meio do vosso jardim, e eu virei imediatamente. Dito isto, desapareceu. Nerudim e Nazara tinham vontade de retê-la por mais tempo e agradecer-lhe toda a bondade para com eles. Depois de conversarem alguns momentos, voltaram aos seus súditos. A festa e os regozijos duraram 8 dias. Seu reinado foi longo e feliz. Viveram milhares de anos e posso dizer-vos que ainda vivem, só que o seu país jamais foi descoberto, ou melhor, nunca se tornou muito conhecido. Ó, é uma história que acabou aí, mas é apenas uma história, feito um conto de fadas que está aqui na Revista Espírita. Como eu disse para vocês, a Revista Espírita, ela é composta de um grande número de artigos. Esse foi um artigo que alguém contou lá sobre a feiticeira chamada Nazara. Naquela época tinha muito essa questão de feitiçaria, de bruxa, de feiticeira. Hoje não tem mais. A gente até tem escondida, né? Tem umas bruxas por aí escondidas ainda. Mas não se fala mais dessas histórias. Vamos aqui para um outro assunto. Cansou vocês um pouquinho? Não? Vamos para um outro assunto aqui, que é pequeno, chamado aforismos espíritas. Aforismo. O que é um aforismo? Eu também não sei. Vou ver aqui. Aforismos. Esse meu Google aqui acho que anda pensando demais. O que significa aforismo? Está aqui. A palavra aforismo tem origem no grego aforismos, cujo significado é limitação, definição breve, sentença. Limitações espíritas. Aforismo espírita, limitação espírita. Vamos lá. Sob esse título daremos de tempos em tempos pensamentos avulsos que em poucas palavras resumirão certos princípios essenciais do espiritismo. Então, aforismo é um resumo, né, como ele colocou aqui. É uma limitação, uma definição breve, De vez em quando vai vir essa definição, essa definição breve sobre a doutrina espírita. Vamos lá. 1. Aqueles que pensam preservar-se da ação dos maus espíritos, abstendo-se das comunicações espíritas, são como crianças que julgam evitar o perigo, colocando uma venda nos olhos.
Tanto vale dizer que é preferível não saber ler nem escrever para não se expor à leitura de maus livros ou a escrever tolices. Então vamos lá, aforismos espíritas, definição breve. Então ele está dizendo que aquelas pessoas que querem se preservar dos maus espíritos, eu não quero saber de mau espírito, aí diz assim, eu não quero saber de espiritismo, não quero saber disso. Quantos médios não querem saber disso? Terem medo. Ele está dizendo assim, a mesma coisa que você não aprender a ler para não ler maus livros. Não vai resolver nada. Não é não querendo saber do mundo espiritual que você vai se livrar dos maus espíritos. Como que a gente se livra dos maus espíritos? Me diz. Estou perguntando para encarnado e desencarnado, tá? Os desencarnados eu não escuto, mas vocês eu escuto. O que a gente tem que fazer para se preservar dos maus espíritos? Uma técnica? Prece. Só prece, que mais? Limpar os pensamentos, cuidar dos pensamentos. É isso aí. Não é, não quero saber disso não vou lá para não me envolver. O espírito está em tudo quanto é lugar, bom e mal. Tem um monte de mau espírito lá na rua que vocês moram. Montão. Encarnado e desencarnado. Está lotado. Vocês precisam rezar mais e cuidar do pensamento. 2. Aquele que não recebe mais comunicações espíritas, orais. Aquele que recebe mais comunicações espíritas, tem gente que recebe comunicação ruim, orais ou escritas, está sob uma influência má. Esta influência se exerce sobre ele, quer escreva, quer não. A escrita oferece-lhe um meio de assegurar-se da natureza dos espíritos que atuam sobre ele. Se estiver bastante fascinado, a ponto de não os compreender, outros poderão abrir-lhe os olhos. Então, olha lá. Aquele que fala, que oral é orar, que ele falou aqui, é no sentido orais, oral, de oral, comunicação dos maus espíritos, ou pela escrita, significa que ele está sob a influência de maus espíritos. Ele escrevendo ou não escrevendo, falando ou não falando, ele está envolto com maus espíritos. E quando ele escreve, na verdade, mostra para ele que ele está sob a influência dos maus espíritos, se ele não estiver fascinado. Então, quantas de vocês chegam aqui, às vezes eu estou mal, tenho que tomar o passe, estou perturbado, está sob influência de mau espírito. Se escrevesse, ia escrever coisa ruim, a não ser que esteja fascinado. A fascinação é o pior grau da obsessão, é a pior situação, que é difícil tirar. Porque o fascinado é aquele que acredita piamente no que o espírito diz. E o espírito fala coisas absurdas. O espírito chega para o fascinado e diz assim: olha, a terra não é redonda como dizem, ela é um triângulo, e na ponta do triângulo tem um monstro imenso equilibrando a terra na cabeça. O fascinado acredita. E se você dizer para ele que ele está maluco, ele sai, vai embora, fecha a obra e vai embora. Ele não quer saber. Olha, uma vez, foi um rapaz que eu atendi, lá no Leon Denis, no Centro Espírita Leon Denis. E ele queria publicar um livro. Ele levou um caderno com várias mensagens. E eu fui ler a mensagem. Eu li apenas a primeira. Era a mensagem de Jesus, mensagem de Maria, o mais fraquinho era o Dr. Bezerra. Até mensagem de Deus ele tinha no caderno.
E eu falei para ele que ele tinha que estudar um pouco mais, tomar uns passos. Ele se levantou, fechou o caderno, me agradeceu, sumiu. Ele acreditava nas bobagens, um monte de bobagem que estava ali, que era Jesus que estava escrevendo. Esse é o médium fascinado. O médium fascinado passa pela obsessão simples, ele passa pela subjugação e chega à fascinação, que é o terceiro grau mais perigoso da obsessão. Tem outros tipos de obsessão também, mas basicamente essas três, para vocês entenderem. Eu recebi nessa casa aqui mesmo, não de médium daqui, uma pessoa trouxe alguns escritos do irmão dela. Ela era médium da casa e disse que o irmão estava publicando um livro. E o que eu achava daquele livro? Ele me mostrou ali, ela me mostrou alguns apontamentos dele. E o livro era o seguinte, tratava da atualização do Evangelho de Jesus. Que Jesus estava com algumas palavras defasadas e Allan Kardec estava ultrapassado. O livro ditado por Allan Kardec, era Allan Kardec que estava ditando aquilo ali. E eu comecei a ler, ainda tive o trabalho de ler um pouco para dar resposta à moça. Uma loucura. Eu disse para ele está louco, ele está fascinado. Dá para o senhor ligar para ele e conversar com ele? Eu falei, claro que não. Primeiro que ele não me pediu para ler nada, foi você que me pediu. Segundo que ele não vai me ouvir, ele está fascinado. Ele precisa de tratamento. Ele não frequenta uma casa espírita lá onde ele mora? Morava em outra cidade. Ela, sim. Eu falei, então ele procura ajuda e procura socorro na casa espírita que ele frequenta, ou que ele mora perto. Mas eu sei que nem a casa espírita vai poder ajudá-lo, porque ele não vai deixar. É difícil a fascinação. Agora, não é porque ele escreveu que ele vai deixar de estar fascinado. E a fascinação, ela envolve a pessoa de um jeito ou de outro. De um jeito ou de outro. Então não é a doutrina espírita que vai fazer que espírito mau se aproxime da pessoa. Muito pelo contrário. A doutrina espírita esclarece. Como vocês foram esclarecidos aqui já? Eu contei a história da feiticeira. Vocês vão dizer assim, poxa, mas isso não é espiritismo. Claro que não. Claro que não. Vocês já têm capacidade de discernir. Discernir é vocês analisarem e terem um critério de entendimento. Vocês entenderem, isso não é doutrinário, isso aqui é. 3. Entenderam? Alguma pergunta? 3. É necessário ser médium para escrever absurdos? Olha a pergunta. É necessário ser médium para se escrever absurdos? Quem diz que entre todas as coisas ridículas ou mais que se imprimem, não há aquelas em que o escritor, impulsionado por algum espírito zombeteiro ou malévolo, representou ao escrever, sem o saber, o papel de médium obsidiado? Olha, quantas bobagens escrevem nos jornais, em revistas. E o escritor pode estar obsediado. Ele não está escrevendo como um médium na casa espírita, mas quem disse que ele não é médium? Ele nem sabe, escreve bobagem. Como tem médiuns espíritas obsediados, tem médiuns pastores, médiuns padres, médiuns católicos, médiuns evangélicos obsidiados. E não aceitam.
Então não é a doutrina espírita, não é porque a gente fala aqui em médium, que um camarada está doente ou vai ficar obsidiado ou deixar de ficar. O que faz a gente ter uma conduta boa é a nossa postura mental, a nossa postura em relação ao outro, como nós estudamos aqui, a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Terceiro aforismo. Quarto. Os espíritos bons, mais ignorantes, confessam sua insuficiência a respeito daquilo que não sabem. Os maus dizem que sabem tudo. Espírito mau se mete em tudo, sabe de tudo, dá opinião de tudo. O espírito bom, quando não sabe, diz que não sabe, não fala. 5. Os espíritos adiantados provam sua superioridade por suas palavras e pela constante sublimidade de seus pensamentos, mas não se vangloriam. Desconfiai daqueles que dizem enfaticamente estar no mais alto grau da perfeição, e entre os eleitos. Para os espíritos, assim como para os homens, a basófia é sempre sinal de mediocridade. A basófia, aquele que fala muito, que quer aparecer, que diz que é o cara, não tem gente assim, que eu sou, que eu faço. A pessoa se torna ridícula. Espíritos que dizem, que eu sou um bom espírito, que eu ando com os bons espíritos, cuidado. Espírito bom só fala coisa boa. Quando não tem o que falar, se cala, fica quieto. Entenderam isso? Pronto. As sessões, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, aviso. Acabou esses aforismos. Aí um aviso aqui de Allan Kardec, vamos ler. As sessões que se realizavam às terças-feiras passaram agora para as sextas-feiras, na nova sede da Sociedade, a Rua Montpied 12, no Palácio Royal, às 8h da noite. Os estranhos só serão admitidos nas segundas, quartas-feiras e sextas-feiras, mediante cartões nominais de apresentação. Em relação a tudo quanto interessa à sociedade, dirigiam-se ao senhor Allan Kardec, na rua tal, no endereço tal. Pronto. Nós estudamos aqui 40 minutos. A gente terminou a revista de janeiro de 1859. Vamos entrar na de fevereiro, onde ele vai falar sobre os escolhos dos médiuns. O que são escolhos? Dificuldades no caminho dos médiuns. E é um artigo longo e interessantíssimo, Eu não vou começar agora. Semana que vem a gente reinicia aqui. Escolhos dos médiuns, tá? As dificuldades que o médium pode encontrar. Alguma pergunta? Obrigado a Allan Kardec, a Amélie Boudet, obrigado ao Altivo, aos guias da nossa Casa de Amor, às irmãs queridas, a você, Lourdinha, meu grande e único amor. Em nome do nosso amor, em nome do amor que vibra nesta casa, em nome do teu amor, Jesus, do amor de Allan Kardec, de Leon Denis, por todos nós, da senhora Amélie, mas acima de tudo, em nome do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, damos por encerrados os estudos da Revista Espírita, em torno da Revista Espírita do dia de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. SEAP,
Centro Espírita Altivo Panfiro. uma casa